né? Em seguida, eu passo a palavra ao deputado Nilton Cardoso Júnior, depois o deputado Arnaldo Jardim, e estamos seguindo a lista aqui. O deputado Nilton Cardoso Júnior é um profundo conhecedor do tema também, e mineiro. Obrigado. Muito obrigado, ilustre deputado Zé Silva, a quem parabenizo, juntamente com os coautores e autoras, pela iniciativa de recriar essa comissão que criamos no final de 2000, na verdade, no final do mês de janeiro, logo após a ocorrência dessa tragédia criminosa. Não sei se meu microfone está funcionando, presidente. Por favor, ajustar o microfone do que está baixo lá do deputado Nilton. Caro deputado Júlio Delgado, quero parabenizá-lo também pela relatoria e, cumprimentando os demais colegas, o nosso clima muito amistoso nessa reunião e será sempre assim, até pela característica mineira, mas a verdade é que o país, Minas e Brumadinho estão de luto pelo que aconteceu no mês de janeiro. Nós poderíamos repassar uma lista que não é muito extensa, mas ela é pouco extensa, mas muito impactante, dos acidentes que ocorreram em Minas Gerais, pelo menos nos últimos 15, 20 anos. Nova Lima, na região de Macacos, Miraí, na região da Zona da Mata. Tivemos a Mariana, faltou aqui dois acidentes anteriores. Mariana, que foi um dos maiores impactos ambientais do planeta e que corria o risco de tirar o Rio Doce da face da Terra em função daquela situação que ocorreu no rompimento de Fundão. E agora vemos acontecer essa tragédia absurda, com vidas levadas em segundos. Conversei com algumas pessoas de Brumadinho, o presidente, minha cara deputada Elcione, e conheço a sua sensibilidade para o tema. Conversei com pessoas muito próximas aos trabalhadores que estavam dentro do refeitório no momento do rompimento da barragem. Haviam mais de 200. No momento em que se rompeu, o refeitório foi todo levado. Foi todo levado. Destroços da construção foram parar 3 quilômetros adiante. Havia troca de turno, deputado Júnior Ferrari, em que mais de 50 pessoas estavam entrando e saindo dos veículos, entrando e saindo dos ônibus, para a troca de turno. Talvez o país não tenha assimilado ainda, como dizemos muito em Minas, não tenha caído a ficha do que de fato ocorreu lá na cidade de Brumadinho. E, apesar de todo esse constrangimento, essa consternação que estamos vivendo, essa casa não pode fechar os olhos, porque sinto dizer, deputado Júlio Delgado, que fechamos os olhos na última ocorrência. A tragédia de Fundão, na barragem da Samarco, ocorreu com menor número de perda de vidas, mas com impacto ambiental tão grande quanto. E deixamos de ser protagonistas nas soluções necessárias para que o país pudesse tomar medidas mais drásticas e emergenciais. Portanto, entre os temas que gostaria de acrescentar nesse plano de trabalho muito bem elaborado, por sinal, deputado Zé Silva, um deles é discutir em audiência pública a extinção de todas as barragens de resíduos existentes no Brasil. O deputado Júnior Ferrari colocou muito bem, o deputado Áureo também da mesma forma. O Brasil possui hoje, não o Brasil, o mundo possui hoje tecnologia adequada ao beneficiamento de minerais, de bens minerais, sem a necessidade do uso de água. Portanto, talvez um dos temas mais importantes seja a discussão disso, da possibilidade de tratarmos uma legislação nessa casa que promova uma transição para uma nova economia mineral, onde o uso de água seja restrito ao uso humano. Com isso, significa, inclusive, a oportunidade de novas atividades econômicas, de novos empregos serem gerados. Pois estamos aqui diante de uma situação que
com a parada das unidades da Vale em Minas Gerais, os empregos das pessoas estão começando a ficar em risco, de todo um setor, de toda uma atividade. 18 mil empregos, fora o impacto da alta do preço do minério, que já bateu hoje R$220, uma alta significativa no preço do minério para todo um setor siderúrgico, que já sofre com a variação do dólar, que já sofre com a falta de investimentos por conta de uma política errada industrial no país. O deputado Reginaldo Lopes comentou da expectativa que tínhamos de chegar em 100 milhões de toneladas. O Brasil e a China começaram a produzir aço no mesmo ano. O Brasil não passa hoje de 30 milhões de toneladas, uma capacidade instalada de 50, enquanto a China já vai bater o bilhão. Mas ela produz 800 milhões de toneladas há mais de 10 anos. Então nós temos aqui realmente, de fato, um erro estratégico, um erro que o governo tem que assumir a sua responsabilidade, sem culpar pessoas, sem individualizar a questão, mas a máquina estatal tem que respeitar que o Brasil está errado, de fato, e essa casa tem que tomar as medidas necessárias para reverter essa situação. Presidente, também, já caminhando para o encerramento, reiterando que essa transmissão está ao vivo na internet para quem estiver acompanhando, e o Brasil inteiro vai acompanhar isso muito de perto, os nossos trabalhos. Outro impacto extremamente relevante é na questão do uso de água. Talvez tenha se comentado pouco isso. A barragem que estava com risco de rompimento acima da barragem do Córrego de Feijão era uma barragem só de água. Ela foi liberada pela Vale para que pudesse vazar a água toda. Duas coisas aconteceram. Primeiro, essa água toda levou o resíduo seco para dentro do rio Paraupeba, que vai desembocar agora lá na barragem de Três Marias. São metais pesados que serão depositados, a fauna e flora que serão comprometidas em certa monta. Não consigo expressar esse tamanho, mas precisamos analisar isso. Agora, surpreende-me que o tamanho da barragem de água reservada em Brumadinho para essa operação de uma pequena mina, que é aquela mina muito pequena. O Córrego do Feijão era um dos melhores minerais do mundo, pelos teores de fósforo, pelos teores de manganês muito baixos, era utilizado como um metal precioso praticamente no setor siderúrgico anos atrás. Hoje já misturou com blends que o setor mineral faz. Mas essa mineração pequena tinha uma barragem de água muito maior do que qualquer barragem para alimentar 10 vezes o tamanho da cidade de Brumadinho. Então veja que nós estamos saindo de 2014, 2015 de uma crise hídrica, que essa casa inclusive aprovou uma legislação nesse sentido, para ver o setor mineral utilizar muito mais água do que o ser humano usa. E essa água não era utilizada para tratamento da nossa concessionária estatal, quando precisava de água, era exclusividade de um setor privatizado que não teve o respeito com o valor do patrimônio que mineral tem para o povo brasileiro. Então, voltar a essa questão do impacto ambiental para dentro do nosso plano de trabalho e sugerir, deputado Zé Silva, que nós façamos a segregação. Inclusive, dentro da legislação ambiental que formos tratar, que a legislação para barragem de resíduos, a legislação ambiental para o setor mineral, tenha um capítulo à parte no restante do licenciamento ambiental da atividade de agronegócio, de infraestrutura, pois nós também não podemos parar o restante da atividade de licenciamento no país, especialmente em Minas Gerais, por conta exclusivamente de uma mudança de legislação na questão mineral. Então, todo rigor para o entendimento dessa situação e o combate para que isso jamais volte a acontecer em Minas Gerais, mas vamos voltar os nossos olhos também para que o país possa continuar a sua rota de crescimento e desenvolvimento, melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Nilton Cardoso Júnior. Em seguida, passa a palavra ao deputado Arnaldo